noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidar você a que abra sua Bíblia em Isaías 44, de 1 a 8. Palavra de Deus, Isaías 44, de 1 a 8, nos diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo anunciei, não vou-lo fiz ouvir? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Irmãos e irmãs, esse texto é um texto que aparece lá no profeta Isaías para falar desse Deus que é único, desse Deus que é bom, desse Deus que caminhava com o seu povo desde a antiguidade. Esse texto é o Senhor falando ao seu povo, dizendo ao seu povo o quanto ele se importava com eles também. E é a esse Deus único, a esse Deus bom, a esse Deus justo, a esse Deus correto, que nós estamos aqui nessa noite para prestar honra, glória e louvor. Na certeza de que Ele nos acompanhou na semana que passou, na certeza que tivemos vitórias ao longo dessa jornada, na certeza de que em meio às nossas tristezas o Senhor esteve conosco, em meio às nossas ansiedades e angústias o Senhor nos acompanhou, a providência dEle foi sobre nós. E estamos aqui nessa noite para dizer obrigado, Senhor, porque em meio às nossas lutas, em meio a tudo que estamos passando nesse tempo de pandemia, o Senhor tem sido fiel. Então, vamos orar, meu irmão e minha irmã. Convido você a curvar a sua cabeça onde você está e vamos orar ao Senhor. Deus querido, Pai de graça e de poder, nós queremos, Senhor, nessa noite, mais uma vez bendizer o Teu nome, dar honras a Ti, dizer-te muito obrigado, porque na semana que passou e nos meses, Senhor, que se passaram até aqui, diante dessa situação de pandemia, a Tua graça, o Teu amor tem estado sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, enquanto igreja, porque ao longo dessa jornada temos tido a oportunidade de honrar e bendizer o Teu nome através dos cultos, através das reuniões de oração, e nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui nessa noite para mais uma vez ouvir a Tua palavra. Fica conosco ao longo, Senhor, desse culto. Que o Teu Santo Espírito se mova no meio de nós. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, se faça presente na Tua igreja, aí onde está cada irmão e cada irmã nessa noite. Que Tu fale o coração do Teu povo, Senhor, através das leituras, das orações, das ministrações, através da Tua palavra que será pregada pela pastora Cristiane, que Tu, Senhor, fale aos corações. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia no texto de 1 João, no capítulo 1. Nós iremos ler o versículo 8 e 9. 1 João 1, 8 e 9. Está escrito: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Que nesse momento que nós temos, momento de confissão, que você possa se apresentar diante do Senhor, que você possa pedir perdão pelos teus pecados e também pedir a ajuda do Espírito Santo
pedir que Ele continue a te orientar, continue a te guiar, continue a te ensinar e continue a trazer à sua mente e ao seu coração aquilo que não agrada ao Senhor, para que você possa se arrepender, para que você possa pedir perdão por seu pecado e continuar vivendo a sua caminhada cristã de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós temos de comunhão com o Senhor. Te agradecer, Deus, porque nós temos a oportunidade de nos apresentar diante de Ti e apresentar as nossas falhas, apresentar os nossos pecados, apresentar aquilo que não tem Te agradado, Deus, e que o Senhor tem trazido à nossa mente, ao nosso coração, e pedir perdão, Deus. Perdão por tudo aquilo que nós fizemos, falamos, pensamos e desejamos, Deus, que não é de acordo com a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos perdoar, que o Senhor venha nos perdoar e que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar na nossa caminhada cristã, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, venha nos guiar e venha, Pai, trazer à nossa memória a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a pensar nas coisas do alto, Pai. Em Teu nome que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém? Meu irmão e minha irmã, eu queria convidar você a que você possa abrir a sua Bíblia lá no Salmo 65. Que você possa abrir sua Bíblia no Salmo 65, tá? Salmo de número 65. Palavra de Deus no Salmo 65 nos diz assim: A Ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Ó Tu que escutas a oração, a Ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, Tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de Ti para que assista nos Teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a Tua bondade, com a bondade da Tua casa, o Teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em Tua justiça, ó Deus, nosso Salvador. Esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por Tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os Teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, Tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da Tua bondade, as Tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Amém? Esse salmo, irmãos e irmãs, é um salmo de ação de graças pelas bênçãos da seara, pelas bênçãos que o Senhor dava ao seu povo através da colheita que eles estavam fazendo também, de tudo que Deus havia feito pelo seu povo. Ele agradece pela chuva, ele agradece pelo que estava para ser colhido, por tudo que Deus estava fazendo por eles. Porque eles entendiam, e nós também entendemos, que tudo que temos e somos é porque o Senhor nos tem dado. E nós, nessa noite, queremos agradecer ao Senhor, porque em meio a esse tempo de pandemia, em meio a essa situação toda, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem se feito presente nas nossas vidas. O Senhor tem mantido a sua igreja. O Senhor tem mantido a sua casa. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, pessoas queridas, perderam emprego ao longo dessa jornada. Cremos que Deus entrou com sua providência nos seus lares. Queremos que o Senhor os tenha ajudado. Temos orado por isso, para que Deus se faça presente na vida dessas pessoas, para que o Senhor abra portas de emprego para esses irmãos e irmãs, para esses nossos queridos.
Porque nós cremos que o Senhor é que tem nos abençoado, o Senhor é que tem estado ao nosso lado. O Senhor tem se feito presente na minha e na sua vida ao longo desse tempo de pandemia. E nós, como igreja, queremos essa noite te agradecer. Agradecer pela fidelidade de Deus na sua vida e porque você tem expressado isso através dos dízimos e das ofertas, e por isso nós podemos manter a igreja, pagar as contas. Por isso nós podemos chegar até você através desses meios virtuais também. Nós queremos agradecer a cada um e cada uma que tem ofertado na casa de Deus seu dízimo e sua oferta. Como você já ouviu algumas vezes de mim, da pastora, do nosso administrador, o Marcos Odair, o Marquinhos, qualquer dúvida que você tenha em relação aos dízimos e às ofertas, ao que está sendo feito, qualquer dúvida que você tenha, você pode conversar comigo, com a pastora, com o Marquinhos, que é o administrador, com a Vera e a Flávia, que são nossas tesoureiras. Temos relatório de tudo, está tudo ok, está tudo em dia, está tudo certo. Qualquer dúvida que você tenha, é só conversar com a gente. Tá bom? Porque graças a Deus, uma das coisas que nós prezamos, não só na Igreja Metodista em Arthur Alvim, mas na Igreja Metodista é a questão da lisura com as nossas contas. E nós damos graças a Deus. Porque se não tem sobrado, não tem faltado também. Então nós podemos agradecer a Deus, porque pela fidelidade do Senhor, pela fidelidade do Senhor na sua vida e na vida da nossa igreja, a nossa igreja tem se mantido. Muito obrigado a você. Muito obrigado a cada um e cada uma que tem ofertado na casa do Senhor. E eu quero convidar você nessa noite a que você pegue a sua oferta, que você pegue o seu dízimo, coloque na sua mão, tá? Vai lá agora, pega lá o seu dízimo, a sua oferta, coloque na sua mão e nós vamos orar pelo seu dízimo, pela sua oferta nesse momento. Depois você pode direcionar, o número da conta está aparecendo aí. Se você não tiver como fazer isso, tiver dificuldade, você pode entrar em contato comigo, com a pastora, com o nosso administrador ou com as tesoureiras, tá? Em algum caso você pode entrar em contato, a gente vai lá, pega e passa para o tesoureiro, a tesoureira, para as tesoureiras, tá bom? Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque em meio a essa pandemia, em meio a momentos, Senhor, de incerteza, a Tua graça tem nos acompanhado, o Teu amor tem se feito presente. Amém. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua fidelidade para com a nossa igreja, pela Tua fidelidade para com os irmãos e irmãs da Tua igreja aqui em Arthur Alvim. Nós te agradecemos, Senhor, porque ao longo dessa pandemia, graças à Tua fidelidade, todas as nossas contas estão em dia. Tudo, Senhor, que nós, enquanto igreja, tínhamos como algo a ser pago, está pago, e nós te agradecemos por isso. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque em meio a essa situação de pandemia, os teus servos e servas têm ofertado a tua casa, têm dado o seu dízimo, a sua oferta, como uma expressão, Senhor, da fidelidade, do amor que tem por ti também. A fidelidade não é para comigo, não é para com a pastora, não é para com a igreja metodista, a fidelidade é para contigo. Então, que tu, Senhor, receba no teu trono de graça, Senhor, essas ofertas que são colocadas agora diante de ti. Elas são uma pequena expressão do amor que nós temos por ti, uma pequena expressão, Senhor, da gratidão que temos por tudo que tu tem nos dado. Fica com cada servo, Senhor, e cada serva teu e tua nesse momento. Que nesse momento também, Senhor, nós clamamos a Ti, que Tu, Pai querido, venha com a Tua providência sobre o lar daqueles irmãos e irmãs, daqueles nossos amigos e amigas que perderam seu emprego, que tiveram redução salarial. Que Tu venha sobre essas vidas, Senhor, com a Tua providência, com o Teu cuidado, para que esses homens e mulheres, Senhor, não sejam humilhados, para que esses homens e mulheres, Senhor, não passem por dificuldades. Que Tu, Senhor, coloque a Tua mão sobre eles, que Tu direcione pessoas para ajudá-los. É o que nós, Senhor, também Te pedimos nesse tempo em que agradecemos a Ti por tudo que Tens feito por nós. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.
Graça e paz, irmãs, irmãos. Hoje, 6 de setembro, primeiro domingo do mês, nós participaremos da Santa Ceia. Na Santa Ceia nós lembramos, trazemos à nossa memória a morte e a ressurreição de Jesus. E uma expressão que Jesus fala no seu momento ali, um pouco antes da sua morte na cruz, é uma expressão que tomo do versículo 46 de Mateus 27, é uma pergunta, um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus faz este questionamento ali na cruz. Pouco tempo depois, ele falece. Meu Deus, por que me abandonaste? Estas palavras de Jesus, ele as toma, ele lembra do Salmo 22, que inicia com esta frase de questionamento: Senhor, tu me abandonaste? E provavelmente, sim, Jesus estava ali no momento de abandono, os discípulos sumiram com medo e o seu íntimo, muito provavelmente ele estava se sentindo abandonado. Tanto que em outro momento ele diz: olha, Deus, se possível, passa de mim este cálice que é símbolo de um destino, que é símbolo, né, de um segmento. Mas acima de tudo, Jesus diz: seja feita a tua vontade. E a princípio, a gente lendo ali os relatos da paixão, da morte de Jesus, parece que Deus não faz nada. Mas somente após a ressurreição é que nós vemos que Deus estava com ele ali na cruz. Que somente quando nós lemos a ressurreição, nós vemos que a ressurreição foi a resposta ao clamor do Mestre e a resposta também a toda a humanidade. A expressão de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? E não só Jesus toma essa expressão lá do Salmo 22, mas quando nós estudamos o Salmo 22 e nós estudamos os relatos a respeito da paixão, nós vamos perceber que os evangelistas também tomaram outras expressões do Salmo 22 para descrever os fatos no entorno da paixão do Senhor Jesus. E é o Salmo 22 que nós meditaremos nesta noite. Nós leremos alguns versos, mas você pode manter a sua Bíblia aberta para passar vista aí quando eu citar algum versículo. Vamos ler Salmo 22, verso de número 1, depois o 11, o 24 e o 26. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. 24. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. E 26. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Quando nós olhamos o todo do Salmo 22, nós vamos perceber que o salmista passou por grande aflição. Dos 31 versos, 21 ele está descrevendo os primeiros 21 versos, né? Toda a aflição, a angústia que ele passa. E os outros últimos 10, então ele vai louvar a Deus, ele vai engrandecer ao Senhor e vai dizer do que Deus tem feito. Qual era o sentimento do salmista? O que ele estava passando para ter uma expressão tão forte? Deus meu, por que me abandonaste? Os versos 6 a 8
se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode dar uma passada de olhos. Eles vão descrever para nós todo o desprezo, toda a zombaria, toda a discriminação que o salmista teve que enfrentar. E dos versos 12 a 18, o salmista faz uma descrição da situação difícil que ele passa, daquela voracidade que os inimigos estão para alcançá-lo. Ele compara essa situação com aquela gana das feras por pegar a presa para devorar a presa. É assim que ele está sendo ali acuado, prestes a ser estraçalhado como uma presa na boca de uma fera. E diante de um contexto tão cruel, ele expressa o seu estado de espírito dizendo que as suas forças estão se esvaindo. Ele chega a dizer que a vida dele é como uma água que está sendo derramada, né? E esta expressão, Deus meu, por que me abandonaste? Depois que a gente olha o todo desse contexto do salmista, a gente começa a entender por que ele faz uma pergunta assim: meu Deus, por que me abandonaste? Você já sentiu algo parecido? Já passou por alguma situação semelhante? Você já se sentiu abandonado por pessoas? Você já achou que Deus te abandonou? Você, em algum momento, também já se fez essa pergunta? Deus meu, por que me abandonaste? E nesta noite, assim como Jesus pôde fazer esse lamento ao Senhor nosso Deus, eu trago essa reflexão a respeito do Salmo 22, dizendo que também nós podemos fazer este lamento, esta queixa, colocar a nossa dor diante do Senhor nosso Deus. Mas acima de tudo, que nós possamos olhar quem é esse Deus a quem Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Há vários estudiosos que dizem que Jesus, lá na cruz, ele não só disse o primeiro verso, mas ele teria declamado todo o Salmo 22. Jesus sabia bem quem era o seu Deus, o seu Pai. E o salmista, no Salmo 22, ele coloca o seu lamento ali, abrindo o Salmo, e ele faz os seus pedidos a esse Deus. São dois momentos em que ele pede praticamente a mesma coisa. O verso 11, não fique distante de mim, a tribulação está próxima e não há quem possa me socorrer. Verso 19, novamente ele diz, não fique distante de mim. E aí ele pede, apressa-te em socorrer-me. E ele pede mais uma vez libertação das feras que querem devorá-lo. Quem é este Deus a quem o salmista clama? Quem é este Deus a quem Jesus clama? Quem é este Deus? E a primeira descrição de quem é este Deus, eu entendo que os versos 9 e 10 dizem um pouquinho para nós de quem é este Deus. E vamos ler versos 9 e 10 do Salmo 22. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Alguns exegetas traduzem literalmente esse texto e ele tem o sentido de como que Deus teria como que ajudado ali no parto, pegado ele recém-nascido e colocado nos braços da mãe. Tal é o conhecimento que Deus tem da sua pessoa, conhece no íntimo, nos detalhes. Os versos 9 e 10, eles expressam essa verdade. Deus é um Deus que nos conhece há muito tempo, desde o ventre da nossa mãe, e nos conhece em detalhes, lá no nosso íntimo e com intimidade. E aqui eu tenho uma primeira
ênfase que eu deixo com você para que você possa guardar. Algumas pessoas nem te conhecem, outras te conhecem pouco, mas Deus é aquele que te conhece como ninguém mais, nem como você se conhece. E Deus te conhece no íntimo, em todos os detalhes. Que você possa guardar isso na sua mente, no seu coração, quando vir aquela pergunta de lamento: meu Deus, por que me abandonaste? Que você lembre que Deus é este que te conhece com intimidade, nos detalhes. Quem é este Deus? A quem o salmista clama: meu Deus, por que me desamparaste? Este Deus, diz o verso 24 para nós, e aí eu tomo uma segunda ênfase importante para a nossa edificação nesta noite. O verso 24, o salmista diz assim: quem é este Deus? Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Deus não desprezou, Deus não repudiou, não rejeitou aquele que estava em dor, em aflição. Deus não se escondeu, mas Deus ouviu. Quantas vezes nós, na nossa vivência, encontramos circunstâncias onde nós passamos por desprezo, por discriminação, talvez até rejeição? Quantas vezes nós já passamos pela situação de que alguém se esconde de nós? Sabe aquela coisa que eu acho que ainda acontece nos escritórios, né, nos lugares de trabalho? Alguém liga e pergunta: o fulano de tal tá aí? E aí o fulano faz sinal e a pessoa diz: não, ele tá em reunião, não chegou. E você lá do outro lado da linha percebe que a pessoa está se esquivando de falar com você. Quantas vezes nós podemos enfrentar circunstâncias em que as pessoas se ausentam de nós, não nos ouvem, mas este versículo traz essa verdade. Quem é este Deus a quem eu posso clamar, a quem eu posso lamentar, a quem eu posso chorar? É um Deus que não despreza a minha dor, é um Deus que não se omite, não se esconde de mim, um Deus que está atento para ouvir o meu clamor. Quem é este Deus? O verso 26 é a terceira ênfase do aspecto de Deus que deixo para nós nesta noite. O verso 26 diz que os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Os sofredores vão ter fartura, vão poder comer, saciar as suas necessidades. Quem busca ao Senhor terá nos lábios louvor, gratidão, vai ter alegria. E este último verso diz em algumas traduções que o coração alegre ele permanecerá para sempre. Esse Deus que acolhe o nosso clamor é um Deus que supre as nossas necessidades e um Deus que nos concede alegria. Um Deus que fortalece o nosso ânimo. Jesus, ele declamou ali na cruz, esse primeiro verso do Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Mas Jesus não conhecia apenas o verso de número 1. Jesus conhecia o todo do salmista e mais do que conhecer todos esses aspectos aqui do Salmo 22, que diz desse Deus que está presente, desse Deus que ouve, desse Deus que supre, desse Deus que concede alegria, Jesus conhecia muito mais a esse Deus, a esse Pai a quem ele servia.
E por isso, meu irmão e minha irmã, se você está abatido, se você está desanimada e acha que Deus o abandonou, se por alguma circunstância você também sente no seu coração de fazer essa queixa, Deus, por que tu me abandonaste? Eu digo a você, não há problema você passar por um momento em que o seu ânimo está abatido. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por abatimentos. Não há problema ter um pensamento assim e questionar Deus. Deus, por que me abandonou? Deus, por que você não ouve a minha oração? O lamento nós podemos fazer, mas acima de tudo eu te convido a nesta noite ler e meditar no todo deste Salmo 22, que não só apresenta o lamento, mas já olhar para este Deus que te conhece, esse Deus que te ouve, esse Deus que te responde, esse Deus que preenche o teu coração com alegria. Talvez não exatamente agora, mas é o Deus cuja resposta não falha, cuja resposta vem no tempo oportuno. Hoje, com a Santa Ceia, nós lembramos a ressurreição de Jesus. A Santa Ceia, ela é a demonstração do poder de Deus de vencer toda e qualquer força do mal. Se Deus pôde vencer a morte em Cristo Jesus, que ressuscitou, os seus problemas, os meus problemas são facílimos para que o Senhor possa vencer, para que Ele possa resolver. Por isso eu convido você a confiar, a se entregar nas mãos desse Deus que não despreza a dor dos aflitos, que acolhe o nosso clamor e pode nos suprir e nos conceder alegria, e uma alegria permanente ao nosso coração. O meu desejo e oração é que, assim como diz o finalzinho do verso 26, que o seu coração viva para sempre em alegria. Que a alegria preencha o seu coração, porque Deus é um Deus que não nos desampara, é um Deus que está presente conosco, é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos socorre e um Deus que nos concede aquilo que nós necessitamos e nos concede alegria. Que Deus assim te abençoe. Nós vamos agora orar para participarmos da Santa Ceia. E fecha os teus olhos enquanto estiver aqui orando, colocando a minha vida, a sua vida no altar do nosso Deus. Você também aí faça a sua oração, colocando-se em humildade na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amado Deus e Pai, sim, nós confessamos que às vezes nós também temos o nosso espírito abatido e nós também nos lamentamos, como o salmista e até mesmo como Jesus fez na cruz. Porque no nosso abatimento, às vezes nos sentimos abandonados. Mas, Pai, esta tua palavra nos lembra de que tu és um Deus presente conosco, um Deus que não se esconde, não se omite e nos acolhe, nos ouve e, mais do que isso, nos liberta e nos concede aquilo que nós necessitamos. Bendito Deus e Pai, tu és esse Deus que nos conhece na intimidade, no íntimo, no nosso interior e conhece a nossa vida em detalhes. Por isso, Deus, tu que conheces a cada um de nós, visita agora os teus filhos e filhas lá em suas casas, colocando as suas dores, suas aflições em tuas mãos, Senhor, e vem com teu bálsamo, vem com a tua paz, vem com o teu ânimo, o teu alento, ministrando, Senhor, da tua graça no coração de cada um e cada uma, Senhor, para que também cada pessoa lá em sua casa, assim como o salmista termina o Salmo 22 cantando, louvando a Ti,
que nós também nesta noite, cada um e cada uma, possamos terminar este dia com alegria no nosso coração, porque Tu és um Deus presente conosco. Amém. Bendito Deus e Pai, reconhecemos as nossas fraquezas, nós nos colocamos em humildade diante de Ti, reconhecendo que nós dependemos de Ti, mas a Ti, ó Deus, nós queremos nesta hora tributar toda a honra e toda a glória, ó Pai onipotente, e obedientes à instituição do Teu amado Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que ela nos agracia. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e, por Tua infinita bondade, consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todos sempre. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e lhes deu, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amados irmãos e irmãs, aí na sua casa, você que separou o seu pão, o seu suco de uva, agora que nós coma e beba em nome do Senhor Jesus. Oremos. Bendito Deus e Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos nesta hora, reconhecendo que somos, ó Deus, dependente de Ti, que temos, ó Deus, as nossas aflições, mas acima de tudo, Senhor, temos fé, temos confiança de que Tu és esse Deus poderoso para realizar, ó Deus, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós precisamos. Sim. E é por isso que neste ato da Santa Ceia nós também ofertamos o nosso coração para Te servir, Te agradecer, Te honrar com o nosso respeito, com a nossa adoração, mas também com a nossa vida, com aquilo que pudermos fazer para compartilhar com as pessoas do Teu amor, da Tua graça, nós o faremos, porque reconhecemos que Tu, Senhor, é aquele que preenche a nossa vida de força, de amor, de perdão, de alegria, para que possamos viver bem e compartilhar esses atributos com as pessoas. E assim também nós queremos participar da Tua missão neste mundo. Entregamos a Ti, ó Deus, o nosso culto em mais esta noite, como oferta ao Deus de louvor e adoração. E vem mais uma vez, Senhor, sobre nós com a Tua bênção e a Tua paz. No nome do amado Mestre Jesus, nós oramos. Amém. E que a bênção do Deus Pai, o Deus de amor, que a bênção do Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, e que a bênção do Deus Espírito Santo, o Consolador, seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um abraço, um beijo. Até o próximo domingo. Deus abençoe, irmãos e irmãs.